Você vai ver no programa Bola de Fogo desta semana. Everest do Incruso da Enseada é o grande campeão da Copa Angra de Futebol de Praia. Campo de futebol do Estádio Municipal só será liberado para jogos em 2012. Karatê ao ar livre. Mestre Cadena dá aulas de graça em praça pública. O angrense e ex-jogador Rogério Pinheiro fala dos seus planos para a nova carreira de técnico de futebol. O quadro No Fundo do Baú do Esporte Angrense se veste de vermelho e preto e conta a história da torcida Fla-Angra. Alô, amigos do esporte, estamos dando pontapé para mais um programa Bola de Fogo aqui na Master TV, canal 10 da NET. A você, telespectador da Master TV e o segmento esportivo, muito obrigado mais uma vez pela audiência. E ao meu lado, para conduzir mais o programa Bola de Fogo, está o meu amigo Sérgio Oliveira Chumbinho. Boa noite, Chumbinho. Alô, galera, que felicidade. Boa noite, Carmona. O programa hoje está cheio de notícias, tem muito esporte rolando e você vai acompanhar. Fique ligado. Ressaltamos que você, telespectador do programa Bola de Fogo, pode acompanhar tudo que acontece no esporte angrense pelo blog do programa, boladefogo.blogspot.com, ou então interagir comigo, dando a sua opinião, dando a sua sugestão, me procurando lá no Facebook, ou então passando um e-mail para beto.carmona@gmail.com. E a gente começa tabelando o programa Bola de Fogo falando de karatê, karatê em praça pública. E por falar em karatê, a gente lembra do nome de Mário César Cadena. E a variedade de trabalhos promovidos pelo mestre Cadena no karatê angrense ultrapassa as fronteiras da academia. Agora, o karatê é ao ar livre. As artes marciais, como o karatê, cada vez mais ganham espaço e a preferência de quem não quer ficar na ociosidade e praticar algum esporte, algum exercício. Além das aulas em academias e revelar talentos para o esporte, o karatê do mestre Mário Cadena também vem ganhando as ruas da cidade. Em plena Praça Codrato de Vilhena, no centro de Angra, alunos acima de 40 anos aprendem os movimentos e as técnicas do karatê. As aulas são todas as quartas-feiras, às 7h30 da manhã. Esse projeto visa ser a integração dos karatecas, do nosso projeto Master, que é o karatê para cima das pessoas acima de 40 anos. Então a gente faz terças e quintas na academia e às quarta-feiras a gente faz aqui na pracinha com o intuito de divulgar, mostrar para a sociedade esse trabalho que é feito dentro da nossa academia lá no Parque de Palmeiras. Alguns idosos, pessoas da terceira idade, têm aproveitado a oportunidade e participam das aulas e confessam que vêm se sentindo muito bem. É uma oportunidade que nós, certo, da terceira idade, temos para nos desenvolver assim, uma parte física, para o bom estado físico da gente também, né? Se sente bem? Muito bem, muito bem. A velha frase de que o esporte e prática de exercícios fazem bem ao corpo, à alma e à mente tem sido cada vez mais uma constatação na vida das pessoas. É remédio até para a depressão. Tive uma depressão horrível. Eu achava que não tinha mais solução para mim. Então, na minha casa morava um aluno do sensei, e ele me incentivou a fazer a aula. Ele estava dando aula, eu comecei a fazer as aulas com ele. Logo depois eu fui para a academia, fazer as aulas com o sensei, fiz um bom tempo. Depois, por motivo de trabalho, eu precisei parar e agora eu retornei. Para quem está ainda parado em casa, na ociosidade e quer mudar de hábitos, possibilitando uma vida mais saudável através da prática de uma atividade física, o karatê é uma ótima opção. Está feito o convite. Parabéns ao mestre Cadena, um trabalho realmente de amor ao esporte e ao karatê. Ele, como sempre, fazendo social e fazendo muito, destacando a modalidade aqui em Angra dos Reis. Bonito o trabalho do mestre Cadena e com certeza reconhecido por toda a comunidade. Parabéns, Cadena! Faltando apenas um jogo para terminar a fase classificatória do Campeonato Angrense de Futebol Amador, a primeira divisão, duas equipes já garantiram vaga na semifinal. Vamos aos resultados dos últimos jogos. Olímpicos 3, Carioca 1, União 3, Beck 1. Olímpicos 3, Gamboa 2 e Independente 2, Carioca 0.
A última partida desta fase classificatória vai acontecer no dia 1º de dezembro, às 19h45, lá no Campo do Belém, entre Estrela Branca e BEC. Os times da chave A já encerraram sua participação na competição. Confira a classificação. Estão garantidos já na semifinal do campeonato o Olímpicos e o Independente. Em primeiro lugar, vem o Olímpicos com 9 pontos ganhos. Em segundo, o Independente com 6. Em terceiro, o Gamboa com 3 pontos ganhos. E o Carioca, que não marcou ponto algum. Como a chave B ainda tem mais um jogo a ser disputado, esta partida vale vaga para a semifinal entre Estrela Branca e BEC. O União já está com a sua presença assegurada na semifinal. Vamos à classificação. Em primeiro, União com 4 pontos. Em segundo, Estrela Branca com 1 ponto. E em terceiro, o BEC com 0. No confronto entre Estrela Branca e BEC, basta um empate para o Estrela Branca para ele poder chegar à vaga da semifinal do Campeonato Angrense de Futebol Amador. A história da torcida Fla-Angra é agora destaque no programa Bola de Fogo. No programa de hoje, no quadro No Fundo do Baú do Esporte Angrense, vamos contar um pouco desta trajetória vitoriosa da Fla-Angra. Vamos lembrar de muitos momentos importantes da história da Fla-Angra com um dos seus fundadores, Márcio Frederico, conhecido mais como o Márcio da Fla-Angra. O quadro No Fundo do Baú do Esporte Angrense desta semana vai se vestir de vermelho e preto. Nós vamos falar de uma trajetória vitoriosa da torcida Fla-Angra, que não se limitou apenas a ir ao Maracanã torcer pelo Mengão, mas também fez sucesso na procissão marítima de Angra dos Reis e também no futebol de praia da cidade. Nós vamos conversar, eu e Sérgio Oliveira Chumbinho, com Márcio Frederico, mais conhecido como o Márcio da Fla-Angra, que vai contar um pouco dessa trajetória vitoriosa do rubro-negro, de uma torcida que nasceu em Angra dos Reis, que fez sucesso também no mar, na procissão marítima e também no aterro do São Bento. A gente, podemos dizer assim, que nós somos privilegiados, né? Porque na verdade somos 3 rubro-negros aqui, né? Eu e o Chumbinho acompanhamos essa trajetória da Fla-Angra, Chumbinho muito mais, antes até do que eu pude acompanhar de perto. Nessa época eu estava no Maracanã, mas numa outra torcida organizada, né? Conheci o Márcio e o Nilson, os 2 fundadores da torcida no Maracanã, mas Chumbinho acompanhou essa trajetória de perto, né, Chumbinho? É verdade, Beto e amigos, é um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês para contar a história da Fla-Angra, uma torcida da qual eu tenho orgulho de fazer parte e ter participado dessa história, desses 36 anos da história da Fla-Angra. Não todos os 36, mas uma boa parte desses anos eu participei ativamente como torcedor e até mesmo ajudando, né, nos bastidores da torcida Fla-Angra. Márcio, eu queria que você iniciasse contando um pouco daquele início, 15 de março de 1975, portanto há 36 anos, você, o Nilson, você gostaria que você lembrasse de outros nomes, pessoas que fundaram essa torcida. Beto, realmente tudo começou, eu e o Nilson, vamos ao Maracanã, botamos o nome da torcida e íamos em carro de passeio. Eu tinha um carro, o Nilson também tinha, era 2 Opalas. Tá, no Maracanã, e aí foi crescendo, começou a chegar pessoas para colaborar com a gente, finado Toninho, o Celso, entendeu? E outras pessoas que eu não me lembro agora. Mas começou com 2 Opala e tal, eu falei, Nilson, tá crescendo. Meu pai tinha um estabelecimento comercial, como o pai dele também tinha na cidade, 2 Kombi, peguei a do meu pai, peguei a do Nilson também, embora 2 Kombi. Aí já aparecia 2, 3, 4, 5 Kombi. Nilson, tá na hora da gente botar um ônibus. Será que vai dar certo? Não sei, vamos tentar. Beto, Chumbinho e galera aí. Cresceu de uma tal maneira que um ônibus já não estava dando mais. E daí foi seguindo, crescendo. Já tivemos a felicidade de colocar em Angra também, bater um recorde em ônibus, 7 ônibus para Maracanã. Na decisão contra o Internacional, sabe? Em 87, o Flamengo foi campeão. O mergulha, mete a cabeça e tira. Alô, Roberto. Renato vai dar duro nele. Insiste Renato. Toma-lhe a frente, toma-lhe a bola. Sai com ela. Busca o lance. Adianta demais. Nenê tira de qualquer maneira. Jorginho. Ailton. Zinho. Para Andrade. Flamengo cerca. A enfiada para Bebeto. Tem a chance. Taparel, ele bateu. Gol!
O Márcio, ele contando esse início da Fla-Angra, me veio aqui. Em 87 eu estava na excursão. 7 ônibus, né? Nós colocamos. Me lembro da cena com o beijoqueiro. O ônibus teve que sair da Avenida Brasil por conta de um engarrafamento, uma chuva muito forte. Nós acabamos encontrando com o beijoqueiro, que estava, acho que na Avenida Suburbana. Não, na Parada de Lucas. Parada de Lucas. Os caras parados ali por ele causa de entrou muita no água. ônibus da Fla-Angra e foi uma festa. E para finalizar, o Flamengo acabou sendo campeão contra o Internacional, naquele gol memorável do Bebeto, né? O Quito tá ali, não esquece Colorado, disso. né? Nosso cinegrafista. Foi 7 ônibus da Bonfim, Colorado. Eu me lembro. 7 ônibus da empresa Senhor do Bonfim, que o saudoso finado prefeito de Angra dos Reis, o Rezec, cedeu pra gente 7 ônibus. E a galera foi sem custo nenhum. O importante papel no início da Fla-Angra do Mantegão. Cara, isso aí que é importantíssimo. Foi dali que nós fundamos a Fla-Angra. Através do bar dele que saiu as caravanas. Isso. Começamos ali, batendo papo sobre futebol, e começamos a sair dali. Acho que eu e Nilson no Opala, depois a Kombi, como eu falei, e os ônibus, a caravana dos ônibus saíam dali. E vocês, demorou muito tempo para vocês trocarem de Opala para Kombi, de Kombi para ônibus? Eu acredito, Beto, uns 3 meses, uns 3 a 4 meses. Foi crescendo de uma tal maneira que até o nome é bonito de se falar, Fla-Angra, são duas coisas maravilhosas. Flamengo e Angra dos Reis. E só a respeito do Mantegão, né? A importância do Mantegão como proprietário do bar, que se tornou o ponto de encontro da torcida ali ao lado da Igreja Matriz. E um detalhe da história dele como rubro-negro, né? Ele foi proibido pelo médico de assistir jogos do Flamengo no Maracanã, de tanta emoção, né, que o coração podia não resistir mais. Mas qualquer rubro-negro não vai aceitar a recomendação do médico de jeito nenhum. O Márcio lembra disso, né, Márcio? Lembro. Uma vez eu vi ele chorando no bar dele, querendo ir. Aí a família dele não deixou. Eu ainda tentei, vai de ônibus que eu vou pegar meu carro, vou levar ele escondido, mas não deixou. Ele chorou querendo ir. Mas no final, o que aconteceu? Nós trouxemos a taça para ele, campeão brasileiro. Agora, naquela época já existia, Márcio, uma rivalidade de torcidas organizadas em Angra? Ou seja, já existia a torcida do Vasco, do Botafogo, do Fluminense aqui? Não. A Fla-Angra é pioneira. Pioneira. Que eu me lembro, finado Damião, filho do Caolho. Ele lançou a Fla-Angra. Foi ele que lançou. Mas nada de rivalidade não, entendeu? Foi dali que nasceu as outras torcidas. Mas nós começamos. E as dificuldades iniciais, Márcio, vocês conseguiram fazer camisas realmente com o nome Fla-Angra? Vocês tiveram algum apoio de pessoas que você deseja lembrar, que apoiaram o início da Fla-Angra, patrocinando camisas, plásticos, as viagens? Era eu e Nilson. Você e o Nilson. A gente fazia um pouquinho de adesivo, o Nilson que dava as ideias. Saía com ele. Como um atleta que tem um pai, o pai patrocinador. Vocês eram os patrocinadores da Fla-Angra. Isso. A gente tirava do estabelecimento do meu pai e tirava do dele. Aí eu fazia um pouco de camisa aqui, bolava, fazia e era a gente. As bandeiras também eram confeccionadas por vocês? Tudo com a gente, não tinha patrocínio de nada. E a chegada no Maracanã? Porque a Fla-Angra, eu me lembro, da minha época também de torcida organizada, que a Fla-Angra também chegava bem representada no Maracanã, ficava sempre perto da Flamante, né, com a faixa próxima, aquela faixa tradicional do Flamengo mais querido do Brasil. E vocês também tinham uma união muito forte com a Flamante, com a Flaponte do João. Flamô, ali, tudo ali pertinho, ali na bandeirinha de córner, atrás do gol. Primeiro foi a Flamô, o Chumbinho lembrou bem aqui. A verinha da Flamô. A verinha da Flamô, a antiga Flamô foi ali que ela deixou a gente se concentrar junto com a torcida dela. Isso em 77? Isso, começou assim, 77, 78 e foi até mais ou menos. Quando chegou 80, aí nós já passamos pro lado da Flamante, da Tuninha e da Flaponte do João, entendeu? Porque a Flamô ela foi expulsa do Maracanã. Agora, eu me lembro uma coisa bastante legal daquela época, que as torcidas dividiam os seus espaços, não eram faixas gigantescas como tem hoje em dia, né? Só hoje em dia a raça rubro-negra, a torcida jovem, ocupa grande parte de um setor que, no meu modo de ver, até uma maneira egoísta, por mais que a torcida seja grande em relação às demais. Naquela época não tinha muito isso, eram espaços onde faixas eram divididas irmãmente, né? E o que importava mesmo era o Flamengo.
Realmente, Beto, naquela época nós conseguimos nosso espaço através da Tuninha com a faixa da Flamante, o mais querido do Brasil. E ela cedeu um espaço pra gente ali. Porque a raça e, como você falou, a jovem, eles querem dominar o Maracanã e não dá espaço para as torcidas menores. Mas a gente leva o nome do Flamengo também, a gente tem que ser respeitado lá dentro. Vamos começar a falar agora, para vocês que estão ligados aí no programa Bola de Fogo, conversar um pouco sobre a trajetória da Fla-Angra, saindo do Maracanã e indo para o mar de Angra dos Reis, na tradicional procissão marítima de Angra dos Reis. Da Fla-Angra está desde o início, né? Em 1977 a torcida invadiu o mar, para cá não saiu mais. E faz sucesso, muitos títulos. Eu gostaria que você contasse esse início e essa trajetória que você lembra de barcos mais representativos dessa história da procissão marítima em Angra, que a Fla-Angra marcou presença ganhando campeonatos, ganhando títulos. Nosso primeiro título foi em 1982, porque o Flamengo foi campeão do mundo em 81 e nós montamos um foguete com os dizeres Destino à Lua, através do Almir, que o pessoal chama de Almizão, eu, Nilson, claro, Almir, o finado João Medalani. O seu João Medalani deu uma força pra gente aí. E uma equipe que o Almir trouxe da Verona, nós ficamos um mês, onde é o teatro ali da... Antiga Alvar, né? Que é a Antiga Alvar, a fábrica de peixe estava fechada. Nós ficamos um mês ali trabalhando, montando a estrutura, peça por peça, para montar esse foguete Destino à Lua. E foi o nosso primeiro título. Foi ali que nós fortalecemos a torcida Fla-Angra. E os barcos, como é que vocês decoravam esses barcos? Porque, inclusive, naquela ocasião, nós vimos muitos jogadores, que a procissão marítima de Angra dos Reis, ela é conhecida mundialmente, né? E, obviamente, tendo o barco da Fla-Angra representando o Flamengo, né? Como o único barco representando o rubro-negro, vocês traziam jogadores, né? Eu cansei de ver o Nunes, vários jogadores, diretores, desfilando, ou seja, participando da procissão marítima no barco da Fla-Angra. Isso, o Zinho, o Zico, os diretores, o presidente Márcio Braga, Dulce Abrantes já participou muito com a gente, que naquela época os barcos eram as traineiras de pesca, entendeu? Dava para você ornamentar, sabe, as traineiras, tu via muitas embarcações muito enfeitadas. Mas de 82 até 2011, a Fla-Angra conquistou, parece, de 34 ou 33 edições, nós conseguimos fomos premiados 20 vezes. Entre primeiro, segundo e terceiro, entendeu? Porque a gente que está disputando com 1000 e poucas embarcações, eu acho que você ser premiado no mar, seja de primeiro, segundo ou terceiro, é porque seu trabalho foi reconhecido. Nós vamos continuar batendo esse papo com o Márcio Frederico, presidente da Fla-Angra, que fundou a Fla-Angra junto com o Nilson, falando um pouco mais agora sobre a história da Fla-Angra no futebol de praia. Nós voltamos já com a sequência do programa Bola de Fogo. Brasil, unido contra a dengue. O combate ao mosquito da dengue continua. Dengue mata. E o pior é que o ovo do mosquito resiste mais de 1 ano fora d'água, não é, seu João? Isso mesmo. Por isso a gente sempre tem que esfregar com escova e sabão os recipientes que podem acumular água, para eliminar os ovos do mosquito. As chuvas estão aí, gente. Não deixa a água acumular. O Brasil está unido contra a dengue. E você, está pronto? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Alô, amigos do esporte, estamos de volta com o programa Bola de Fogo aqui na Master TV, canal 10 da NET. Neste momento estão jogando pelas semifinais do Campeonato de Futebol dos Servidores, 2 jogos importantes que vão definir os finalistas desta competição. E vamos aos jogos. Ação Social contra a Educação Defesa Civil e Parques e Jardins contra o SAI. As 2 partidas deveriam ter acontecido na quarta-feira da semana passada, mas um aviso meteorológico recebido pela Defesa Civil teve que adiar o jogo, porque os funcionários da Defesa Civil ficaram em estado de atenção. A grande final do Campeonato dos Servidores está marcado para esta quarta-feira, às 8 da noite, lá mesmo, no Campo do Belém. E no mesmo dia, no Campo do Belém, às 18h40, vai acontecer a disputa pelo 3º lugar. No programa passado, nós destacamos aqui no programa Bola de Fogo o início de uma carreira nova para o ex-jogador de futebol profissional, o angrense Rogério Pinheiro. E a gente vai bater um papo aqui no estúdio do Bola de Fogo com o Rogério Pinheiro para saber um pouco da história da carreira dele de jogador profissional e agora dessa nova trajetória, brilhando aí, quem sabe, como treinador de futebol. Rogério, seja bem-vindo no programa Bola de Fogo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Beto, obrigado, Chumbinha, pela oportunidade, o convite também. Parabéns pelo programa, que a gente venha sempre conversando aí em off. Quem não precisava de um programa desse? Vocês estão de parabéns aí. Então vamos bater um papo agradável hoje aí. Como é que iniciou, como é que foi a sua infância primeiro aqui em Angra dos Reis até você chegar e ter oportunidade de jogar no time profissional? Minha infância foi na Enseada, né? Ali na Enseada, ali no Retiro. Minhas famílias tudo ali, a gente batia sempre a peladinha lá na... Infância ruim, né? Lá na Praia da Enseada, sempre a pelada. Começou com o Batista, né? Conhecido como Papagaio aqui, ele fazia sempre lá os jogos infantis e juvenis, os campeonatos, e dali surgiu. Surgiu dali, depois eu fui pro campo com o Paulo Cândido. E quando eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos, meu pai, junto com o Gustavo aí, Gustavo na época estava também no Botafogo, pediu o Gustavo para me levar lá no Botafogo. Foi durante aí, mais ou menos 8 meses a 1 ano, eu saí daqui de Angra de madrugada, todo dia, terça e quinta para fazer teste. Isso aí durou mais ou menos 8 meses, 1 ano. E final do ano eu tive uma resposta boa, que tinha sido aprovado no Botafogo. O Botafogo foi o início da sua carreira como profissional, mas você passou por outros clubes, né, Rogério? Quais foram os clubes da sua carreira? O Botafogo foi o início de tudo, juvenil e juniores, profissional. Depois eu fui para São Paulo, fiquei 1 ano em São Paulo, em 95, a adaptação não foi muito boa, né? Porque o Campeonato Carioca naquela época era totalmente diferente do Paulista, mais correria, e o Campeonato Carioca é mais cadenciado, eu senti muito. Mas tive uma pessoa também do meu lado, que foi o Tele Santana, que entendeu? Ele entendeu que a adaptação para o Campeonato Paulista realmente, no início, era muito difícil. Foi um ano não muito bom, fui para o Atlético Mineiro em 96. Em 96 eu fui para o Fluminense, até 6 meses, até mais ou menos abril. Depois fui para o Atlético Mineiro, o brasileiro. Aí dali com o Atlético Mineiro fizemos uma campanha boa pra caramba e conseguimos chegar até a final. Depois voltei para São Paulo, fiquei 7 anos em São Paulo, depois Vasco, Portuguesa e 6 anos na Coreia. Você considera que a sua melhor fase na sua carreira de jogador profissional foi no São Paulo, foi na fase do Tele Santana? Você acredita que foi nessa fase? Foi onde marcou, né? Muitas pessoas não lembram do Rogério daqui do Rio. Eu lembro do Rogério Pinheiro de São Paulo, então realmente marcou. Eu tive momentos muito bons ali no São Paulo. Infelizmente, não tive uma trajetória tão grande pelo fato de ter tido 2 lesões no meu ligamento cruzado, né? A primeira foi em 97, fiquei 6 meses. Quando eu voltei, em 98, no 3º jogo, novamente machuquei. Aí dali foi 1 ano e 7 meses fora do gramado. Tanto é que eu voltei em 2000. Voltei em 2000 no Campeonato Paulista, semifinal contra o Corinthians, fomos campeões. Então, quer dizer, acho que a melhor fase minha realmente foi no São Paulo, aqui no Brasil. O Rogério, você falou da sua experiência com o Tele Santana, né? Um técnico que, né, deixou saudade com certeza para todos que trabalharam com ele. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com o Tele Santana. Bom, ele é ranzinza, né? Aquele cara que pegava no pé, exigente. Né? Quem escutou teve um grande sucesso. Na minha época tinha muita gente que escutava e saía pelo outro lado. Não levava muita a fé nas coisas que ele falava pra gente, né? Não aproveitou os conselhos do mestre Tele Santana. Ele era um cara disciplinador.
entendeu? Com ele tinha que ter disciplina, entendeu? Então eu escutei, entendeu? Foi uma pessoa realmente que me ajudou muito, uma pessoa que me contratou para São Paulo, né? E me ajudou muito naquele período de 95. Em 96, infelizmente, foi pouco tempo, logo nisso, porque ele adoeceu, né? Teve aquela doença. Daquele momento ali para frente, não tive mais contato com ele e acabou falecendo depois. A experiência jogando fora do Brasil foi somente no futebol coreano? Foi só na Coreia. Só na Coreia. A minha passagem todinha foi aqui no São Paulo, no Brasil, mais ou menos em 2003 surgiu essa oportunidade de ter ido para a Coreia, né? Teve essa proposta depois da Copa Coreia-Japão, né? Então tinha ido o Magno Alves primeiro e o Dodô. Eu pensei, pô, se foi o Dodô e o Magno Alves, o negócio deve ser bom, né? A barca é boa. A barca é boa. Entendeu? Então tava naquela euforia de Copa do Mundo, Japão, Coreia e Japão, e foi muito bom. Fui para lá e, graças a Deus, só sucesso. O teu pai, o Braulio, chegou a me mostrar algumas recortes de jornal. Você fez história no futebol coreano, né, Rogério? Foi também. Os 3 primeiros anos foi considerado o melhor zagueiro da posição. E a All-Star Game, todo ano tem a All-Star Game que é no meio do ano. Aí joga contra o Japão. É o All-Star Game da Coreia e do Japão. Então a gente sempre fazia esse jogo beneficente para alguma coisa assim, né? Então foi um sucesso, os 3 primeiros anos foi um sucesso grande no Pohang Steelers, né? Chegou a participar do Mundial. A pronúncia do nome, como é que é mesmo? É meio estranho, né? Pohang Steelers. Pohang Steelers. Você aprendeu a falar coreano? Alguma coisa eu sei, é muito difícil. Eu sei ler, sei escrever, mas como tinha intérprete pra gente, você acaba não tendo muito vontade de aprender. Mas nos 2 primeiros anos, nos últimos 2 primeiros anos, eu procurei estudar e aprendi algumas coisinhas. Foi lá que você enxergou que estava na hora de parar? Eu fui para lá para 31 para 32 anos, né? E fiquei lá até 38 anos. Então, quer dizer, acho que chegou um ponto, né, como eu falei, no São Paulo eu tinha sofrido uma operação em 97, 98, que depois de 10 anos começou a desgastar muito. Futebol coreano é muita correria, o Beto, Juminho. Muita correria, eles, sabe, muito treinamento desgastante mesmo, entendeu? Aqui no Brasil a pré-temporada é 15 dias, né, lá é um mês. Então, realmente, é um desgaste muito grande. Então, quer dizer, com 37 anos para 38, a perna já não está aguentando nada. Ou seja, lá, o que não se tem de habilidade técnica é força física e recompensa, né? Recompensa. Isso aí, nesse sentido, eles são... Se mandar o coreano correr daqui até São Paulo, ele vai correr e não vai parar, entendeu? Então, quer dizer, nesse sentido aí, a parte técnica não é muito boa, mas compensa a parte física. Rogério, e quando é que você iniciou, né, ou se planejou para tentar uma carreira agora como técnico de futebol? Essa era sempre a minha vontade, né? Depois de terminar a carreira, ser treinador. Mas é aquela coisa, quando você para de jogar, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Alguns amigos chamam para você fazer isso, outros chamam para você fazer outras coisas. Tentei alguma coisa de ajudar uns garotos aqui da cidade, que esse foi sempre meu sonho, que aqui na cidade realmente não tem tanto apoio. Eu sei que tem alguns garotos bons aqui em Angra, entendeu? Só que é mal trabalhado, entendeu? Então, pela amizade, pelo contato familiar que a gente tem aqui, quando nasci aqui, a gente estava procurando ajudar essas pessoas, essas molecadas. Mas realmente, hoje em dia, para lidar com essas molecadas é muito difícil, entendeu? Tem grandes empresários que tem muita condição de chegar num garoto e até comprar a família. O assédio é muito grande. Muito grande, né? Então, eu era muito pequenininho para isso. Então, quer dizer, eu falei, dei um tempo, falei, a questão era só ajudar, mas vi que não era a área que eu queria. Então, retornei, fiz curso, fiz estágio aí com alguns treinadores e estou esperando a oportunidade. Quer dizer, Beto, eu fiquei muito tempo fora, né? 6 anos na Coreia, praticamente estar fora da vitrine. Da vitrine. Caso, né? Então eu tenho que refazer meus contatos. E estou refazendo meus contatos lá em São Paulo, que é onde o meu nome foi conhecido aí pelo Brasil, né?
Bom, Rogério, você está se preparando para treinador, na verdade já está pronto, né? Só falta agora a oportunidade. E você se preparou com treinadores experientes, né? Muricy, Filipão. Como é que foi essa experiência com eles aí nesses cursos? Foi muito bom, Chuminho. Foi muito bom porque quando eu fiz o meu curso lá no Rio, na Urca, o Muricy estava no Fluminense, então ficou próximo, fiz praticamente aí 4 meses de estágio com ele. Fomos campeões ali, me considero um campeão no Fluminense porque participei daquela campanha. Depois fui para São Paulo, fiz com o Filipão, uma pessoa excelente, excepcional, entendeu? Aprendi muito com ele. E o Carpegiani também no São Paulo. Né? Eu procurei esses treinadores porque são treinadores que já estão há muito tempo no mercado e com certeza passou algo de bom para mim, entendeu? Então estou preparado aí, o que está faltando agora é oportunidade. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Como será o Rogério Pinheiro treinador? Linha dura ou mais... Light, tipo Cuca, né? Vamos citar assim. Tem momentos que você tem que ser linha dura, tem momentos que não. Aprendi isso com o Felipão e com o Muricy. O Muricy é aquele cara sério, e na hora que ele tem que dar uma dura no jogador, ele pega o jogador, entra para a sala dele e fala pessoalmente, entendeu? Então no futebol, você tem que ter um meio termo. Sabe, Chumis? Tem que ter um meio termo. Eu fui jogador e sei como é que é, como o jogador, o treinador dando uma dura na frente dos outros companheiros, não fica bem. O respeito acaba ali, né? Exatamente, acaba. Então você tem que ter esse meio termo. Vamos começar aí para ver como é que vai ser o estilo do Rogério. Não é fácil, a gente sabe disso, né? Tem todo tipo de personalidade e é complicado, né? É complicado, cada um tem uma personalidade, então você tem que saber como chegar. A gente agradece a presença desse orgulho para o esporte angrense, orgulho para o angrense, né, ter tido Rogério Pinheiro como jogador profissional, né, com nome no Brasil inteiro, e ter outro orgulho também, que se destacou no futebol profissional, principalmente no Botafogo. Rogério, eu te agradeço a sua presença. Como você citou no início da sua fala, falando um pouco do início da sua carreira como moleque, é sempre bom, como a gente ouve esse nome do Paulo Cândido, como foi importante na vida de tantos atletas na cidade, e ele também foi importante na sua vida. Pô, foi muito. O Paulo é uma pessoa muito boa, entendeu? Excepcional pessoa. Naquela época ali, de 88, 89, ele me ajudou muito, entendeu? Formou o Veracruz naquela época. E ele ensinava. Tinha um prazer de ensinar com o Ismael também, entendeu? Que foi meu treinador. Então são pessoas que a gente nunca pode esquecer. Obrigado, Rogério, pela sua presença aqui. Obrigado, Beto, hein? Obrigado pela oportunidade aí. Espero, com certeza, futuramente estar aqui de volta. Lembramos que vocês podem acompanhar tudo que acontece no esporte angrense, não só aqui no programa Bola de Fogo às segundas-feiras, com a reprise às sextas-feiras aqui na Marte TV, como também na internet, no blog do programa, programatvboladefogo.blogsport.com, ou interagir comigo dando sugestões, opiniões, para que a gente possa fazer o programa Bola de Fogo, me passando o e-mail beto.carmona@gmail.com. Brasil, unido contra a dengue. O combate ao mosquito da dengue continua. Dengue mata. E o pior é que o ovo do mosquito resiste mais de 1 ano fora d'água, não é, seu João? Isso mesmo. Por isso a gente sempre tem que esfregar com escova e sabão os recipientes que podem acumular água, para eliminar os ovos do mosquito. As chuvas estão aí, gente. Não deixa a água acumular. O Brasil está unido contra a dengue. E você, está pronto? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
E o principal palco do futebol angrense, o Estádio Municipal, está fechado para reformas. O número excessivo de jogos e treinamentos no campo do Estádio Municipal obrigou a Secretaria de Esporte e Lazer a interditar o gramado, que passa por uma reforma. Palco principal do futebol de Angra, o campo do Estádio Municipal está em manutenção e se recuperando na maratona de jogos que o gramado teve que suportar, principalmente no primeiro semestre. A interdição para partidas e treinamentos já dura quase 2 meses. E há cerca de 20 dias, após o replantio de placas de gramas, principalmente nas áreas dos goleiros, é nítido a melhora. O campo já recebeu adubo para acelerar o crescimento da grama e agora vai entrar no processo de colocação de veneno para eliminar as pragas. A interdição, segundo o engenheiro agrônomo que assinou o laudo, foi inevitável. Na próxima semana a gente já começa com a segunda fase, que é a fase de limpar o campo das ervas daninhas, né? Podem ver que a adubação ocorreu, o campo já teve uma resposta, agora é limpeza de ervas daninhas. Ele ainda afirmou que em qualquer campo de futebol tem que haver um planejamento para limitar o número de partidas e classificou a quantidade mensal ideal ou suportável para mantê-lo em um bom estado. A gente pede sempre que tenha 1 a 2 jogos por semana, seria o ideal. A gente sabe que é muito difícil, né? Mas limitando o campo para no máximo 4 jogos já ajuda bastante. A interdição do campo vislumbrou uma preocupação e cuidado, evitando que ele venha a chegar ao estágio como o constatado na década de 90. Careca, cheio de buracos e com a impressão de um campo de pelada. O secretário de Esporte e Lazer, Luiz Bambu, disse que a parada foi necessária. Essa atitude teve que ser tomada por conta da situação que estava o gramado. Eu sei que houve alguns questionamentos, mas a gente precisa estar batendo de frente até com certas situações para que a gente possa realmente resolver o problema e entregar o gramado de uma forma adequada, tanto para o Angra quanto para a Liga e para as outras necessidades que for ter de uso do campo. O complexo do Estádio Municipal já recebe obras do mini ginásio poliesportivo e ainda dentro do planejado, de acordo com o projeto de revitalização do espaço, ganhará coberturas das arquibancadas. A pista de atletismo receberá piso de tartã. Haverá a construção de um galpão para a prática e treinamento da ginástica artística e de uma piscina. Como reza o Estatuto do Torcedor, o estádio está se adaptando também para a acessibilidade. E um banheiro específico está sendo construído. Eu entendo também que um espaço dessa natureza não pode ficar restrito somente à caminhada e a futebol. A gente precisa fazer realmente um polo, né, um complexo para que a gente possa estar fazendo as atividades de uma forma geral. Você acompanhou muito bem os Jogos Estudantis e você percebeu a dificuldade que nós tivemos para poder realizar os jogos. Nós tivemos 5 locais onde as modalidades foram disputadas e a logística disso ela é muito complicada. Se nós tivéssemos aqui no estádio o que está sendo feito agora, e eu espero que para o ano que vem a gente já tenha uma situação, fica muito mais fácil da gente trabalhar, porque você concentra tudo num local e isso é tranquilo por conta até de custo. Tem, portanto, a matéria do Estádio Municipal que sofre uma reforma, ou seja, o gramado está sendo cuidado, mas o número excessivo de jogos, né, que é realizado lá, realmente fica muito complicado manter um gramado em ótimas condições, né, sobrinho? Verdade, Beto. Já estava impossível jogar um bom futebol no Estádio Municipal, muitas partidas realizadas e a hora é essa, parar agora e fazer a reforma. O importante é que outros campos existem na cidade em condições de se jogar um bom futebol. Então o Estádio Municipal deve ser preservado e usado só para as principais partidas. Já é uma determinação da Secretaria de Esporte e Lazer que os jogos a serem realizados no Estádio Municipal só serão de competições oficiais da cidade, mas as partidas das semifinais e finais e os jogos do Angra dos Reis Esporte Clube no futebol profissional. O Bola de Fogo volta a destacar no quadro No Fundo do Baú do Esporte Angrense a entrevista com Márcio Frederico, um dos fundadores da Fla-Angra.
Voltamos com um quadro no fundo do baú do esporte angrense para continuar conversando com o Marcos Frederico, contando um pouco da história da Fla Angra. Só que desta vez vamos falar sobre a trajetória vitoriosa da Fla Angra no futebol de praia de Angra dos Reis, no aterro do São Bento. Uma história realmente rica de títulos e de grandes conquistas. Márcio, como é que você teve a ideia de fundar um time de futebol, passar a Fla Angra do apoio ao Flamengo no Maracanã, da Procissão Marítima, indo também para o futebol de praia? Olha, a ideia foi o seguinte, esse grupo vitorioso, em 83, eles estavam jogando num time do amigo nosso aí. Então, aconteceu um imprevisto com essa equipe. Qual era o time? Twist. Entendeu? Então a Fla Angra nasceu do Twist. Isso. Aconteceu entre eles lá, alguma coisa lá entendeu? O time rachou, saiu todo mundo. E na época eu não estava na Fla Angra, entendeu? Mas o Nilson, tá? Com o Bulé, se não me engano, se não me falha a memória, né? Chamou essa rapaziada, que é esse time quase imbatível no aterro, com vários campeonatos. O Bulé que foi o primeiro Finado técnico da Fla Angra, né? que formou esse time, que começou a dar esse, vamos dizer, esse show, esse espetáculo de futebol de praia que a Fla Angra montou. Inclusive nós temos imagens de uma reportagem antiga do Chumbinho lá na sede da Fla Angra. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho aí dessa reportagem. Eu posso dizer até mais. A minha primeira, vamos dizer, experiência como narrador foi brincando, né? Uma final da Fla Angra no aterro do São Bento. Arrumamos uma filmadora lá. Você narra pra gente? Eu falei, narro. Vamos lá, vamos narrar. E ao lado do Luizinho Preá, comentário. Carlos Camargo na reportagem. Essa semana a festa tá sendo maravilhosa. Semifinal. E semana que vem? Rapaz, agora eu digo pra você, imagina a semana que vem se for campeão. Imagina. Tem gente caindo aí no chão, né? Eu vou ter que contratar uns carros, botar aqui na porta pra levar a domicílio aí. Morou aqui? Não vai dar certo, não. Mas é importante dizer desse time que o Márcio falou agora do início da Fla Angra, é que o aterro ele teve períodos de hegemonia de várias equipes, né? A equipe do Balneário foi campeã durante vários anos seguidos. Anterior a essa fase da Fla Angra, o time do Santo Antônio teve também um período de campeonatos, o time do Copa teve um período de hegemonia. Dito e feito também? Dito e feito, não. Já foi num período paralelo com o da Fla Angra. São 2 anos. A Fla Angra dominou esse início dos anos 80, né? Ali de 83 para frente, e o time do Dito e Feito já veio ali pelos anos 87, 88 87, 88. Então assim, a Fla Angra, ela veio nesse período dos anos 80, dominou até meados dos anos 90. Agora, nós sabemos que tanto na Procissão Marítima como também no futebol de praia, na Procissão Marítima, apesar das cores serem vermelho e preto, a Fla Angra, né, no mar, mas muitos vestiam a camisa do Flamengo, mesmo não sendo Flamengo. E no futebol de praia, que eu me lembro, não sei se o Chumbinho vai concordar, a grande maioria dos jogadores era de outros times, de Vasco, principalmente Vasco e Fluminense, né, como o Odaí, que era tricolor, Valmir, o capitão do time que era tricolor, o Julião, que era zagueiro, era vascaíno. Que eu me lembro assim, o Valério era flamenguista, o goleiro Kaká, e o Marquinhos, goleiro, também era tricolor, ou seja, como explicar isso? Eu acho o seguinte, a minha opinião é que quando eles botavam a camisa da Fla Angra para jogar, eles sentiam raiva. Aí chegava lá no aterro e alguém pagava o pato. Quem pagava o pato eram os adversários. Mas isso é amizade, cara, que nós formamos, cara. A amizade que nós formamos dentro daquele grupo da Fla Angra ali é brincadeira. Não vai existir time nenhum no aterro ali. Porque, pra você citou, eu tinha o atual aí, o Marquinho, goleiro tricolor, Valmir tricolor, Julião Vasco. E por coincidência naquele time, como tinha várias pessoas de clubes diferentes, eu acho que o que pesou mais foi a amizade, né? E nós conseguimos levar esse grupo à Fla Angra e fomos bastante vitoriosos no período que nós ficamos por lá. Cada um torcia para o seu clube, torce pelo seu clube de coração, mas a amizade estava acima de tudo. E através do convite do Bulé, nós saímos do Twist, conforme o Julião já falou, e fomos jogar na Fla Angra, onde nós conquistamos bastante títulos no aterro. Toninho, lateral esquerdo, Vasco. Odaí, tricolor. Pedrinho, tricolor. Sobra o Valério ali, que é flamenguista, né? Baiano, né? O Baiano também jogou. O Pires foi zagueiro.
mas foi zagueiro enquanto o João estava machucado. O goleiro Cacaio era Flamengo, né? É, o Cacaio, entendeu? O Cristiano foi nosso primeiro goleiro. O Marquinhos Pinguim, que também chegou a jogar um momento na Flamengo, era Botafogo. E como nós apelidamos aquela galera, os irmãos Metralha. O Dudu, né? O Dudu que foi tricolor, né? Botafogo, botafoguense. Os irmãos Metralha, Dé, Irã e Ivo. Vascaíno, botafoguense, entendeu? A maioria era assim. E geralmente, às vezes as pessoas iam para aterro, a Flamenga representa o Flamengo, ainda dos Reis. Ia ter flamenguista torcendo contra a Flamenga. Agora, Chumbinho, eu não acompanhei esse início da trajetória da Flamenga no futebol de praia. Você acompanhou mais de perto o Bulé, que foi um excelente técnico, né, que deu início a tudo, né? O saudoso Bulé. Mas depois nós tivemos 2 grandes técnicos que também deram títulos à Flamenga, que a gente não pode esquecer, que foi o Luiz Bambu e o Vande Queiroz, que deu o título da Flamenga também, mesmo sendo vascaíno, no aterro do São Bento, o Bambu tricolor. Deu um outro tricampeonato à Flamenga na década de 90, onde a Flamenga ficou 54 jogos invictos. Então a gente não pode deixar de lembrar da importância desses 3 técnicos, o Bulé, o Luiz Bambu e o Vande Queiroz na história da Flamenga, né, Márcio? Isso, é verdade. É só 54 jogos invictos, só. O Bambu deu, quando o Bulé aconteceu a fatalidade, né? Mas o Bulé era um cara que chegava lá, chegava a passar mal, né? Já passou mal no aterro, porque a Flamenga perdeu um título nos pênaltis pro Boêmio. O Boêmio só tem um título no campeonato de praia, o Boêmio, contra a Flamenga. A gente tem história a favor e contra, entendeu? Todo mundo queria ganhar da Flamenga no aterro. É igual o Flamengo. Todo mundo lá come areia, come capim. Aqui os caras comem areia para derrubar a Flamenga. Mesmo assim, a gente consegue fazer com que esse time foi e sempre será inesquecível no futebol de praia. Acho importante um ponto que o Márcio falou dessa amizade que foi criada na formação do grupo. Nós falamos aqui em Sodima, nós falamos em Padaria, a Jota, né, que formam um time, dito e feito. E esses jogadores da Flamenga, eles sempre sofreram assédio, né, de outras equipes para que jogassem por essas equipes, né, algumas equipes até com vantagens, né, para futebol amador, vantagens até bem interessantes. E esses jogadores não saíam do grupo, né, ficavam ali pela amizade, né, que foi criada nessa panela bem, no termo futebolístico, bem montada a panela. A gente não pode esquecer e lembrar do nome do Marquinhos Pavãozinho, né, que foi um torcedor... Nosso roupeiro. Né, roupeiro do time da Flamenga e um torcedor fanático pelo Flamengo, que sempre acompanhou a Flamenga não só no Maracanã, mas também na Posição Marítima. Um torcedor folclórico no time de futebol de praia. Bate-papo com o Márcio Frederico, fundador da Flamenga, junto com o Nilson Gonçalo, 2 torcedores rubro-negros, jovens torcedores que há 36 anos fundaram a Flamenga. A gente gostaria de saber do Márcio, para finalizar, que no Carnaval de 2012 a Flamenga vai virar tema enredo de um bloco tradicional da cidade, de 41 anos de história, no bloco do Reizinho. E o enredo é gol, é show, é paixão, é o Reizinho no embalo da Flamenga. Eu gostaria rapidamente, Márcio, que você falasse sobre essa homenagem que a Flamenga vai receber. Eu fiquei muito satisfeito, né, quando através do Cristiano, a comunidade de Santo Antônio, lembrar a Flamenga e fazer essa homenagem. E com certeza o pessoal vai gostar, porque eu já vi o samba, inclusive tiveram aqui em casa domingo. A galera vai gostar. E eu convido desde já a galera do Flamengo a participar dessa grande homenagem que o Reizinho vai homenagear a Flamenga no Carnaval de 2012. A gente agradece muito a presença do Márcio Frederico, meu parceiro aqui de Bola de Fogo, Sérgio Oliveira. E a gente vai dar sequência ao programa Bola de Fogo. Na próxima semana a gente volta de novo com o quadro No Fundo do Baú do Esporte Angrense. A Copa Angra de Futebol de Praia já tem o seu campeão. A grande final aconteceu neste sábado entre Everest e Universidade. Bom futebol e torcida animada no aterro do São Bento. E os jogadores e a galera do Incruso da Enseada comemoraram o título pelo Everest. O aterro do São Bento estava bem no clima das tradições das grandes decisões do futebol de praia da cidade. Campo cheio, torcidas coloridas, alegres e incentivando suas equipes. Everest e Universidade chegaram à decisão com campanhas parelhas, mas quem tinha vantagem do empate era a Universidade. Talvez por isso tenha entrado em campo não muito ligado no jogo. O time do Incruso colocou pressão logo no comecinho e bem cedo abriu o placar, aos 2 minutos. Cruzamento de Véio e a bela cabeçada do atacante Felipe Cocó, o artilheiro do time da Copa.
O Everest foi durante todo o primeiro tempo melhor que o Universidade e sufocou o adversário, principalmente com o trio Dieguinho, Evailson e Cocó. O time perdeu inúmeras oportunidades e o placar poderia ter sido maior para o time do Incruso, mas ficou no 1-0. Renan, ainda acreditando na reação da Universidade? Com certeza, a gente vai arrumar agora no segundo tempo, agora vamos para cima dele no segundo tempo. O que você achou que o time pecou nesse primeiro tempo? Pô, a gente muito desorganizado dentro do campo, a gente vai acertar isso aí, vamos para cima dele no segundo tempo, vamos virar esse jogo aí. Negrão, o time foi bem no primeiro tempo, podia até sair com um placar maior, hein? Com certeza, tivemos bastante chance de aumentar o placar ali, tá? Mas fomos infelizes ali. Vamos voltar para o segundo tempo agora para tentar ampliar o jogo, o placar, porque ele joga pelo empate, né? A gente tem que ampliar o jogo, que é um resultado de 1-0, é um resultado aí complicado, né? Que aí 1-0, aí tem que tentar ampliar o placar aí para ver se a gente sai com essa vitória aí e seja campeão. Tem alguma coisa a ganhar? Não tem nada a ganhar, o jogo está em aberto. O jogo está em aberto, tem nada a ganhar. Fizemos 1-0, voltar para o segundo tempo como se tivesse 0-0. Johnny, o que houve com o time? Ah, cara, sei lá, cara. Então, o time tá querendo dar um toque a mais, entendeu? Sair tocando, o nosso time sabe sair tocando tranquilo, pô. Aí na hora ali de dar 2 toques na bola, pô, rapidinho, sabe? O time sair jogando. Dá pra reagir? Dá, pô. Nosso time tem time pra chegar, reagir, virar e ser campeão aí, mano. Vamos sair campeão hoje daí. Vai, Wilson. O time poderia ter ido com um placar maior, hein? Pô. Tivemos bastante oportunidade, mas não aproveitamos, né? Agora o professor tá conversando com nós ali, pô. Segundo tempo, tentar definir a jogada. O jogo tá perigoso, né? Empate é deles. Pode no contra-ataque fazer o empate e acabar não se dando mal nessa pra cá aí. Já tem alguma coisa a ganha aí? Não, tem nada a ganha. O jogo tá bastante disputado, tá lá e cá. Quem errar menos agora vai sair com a vitória, né? Quem pensava que o Everest fosse se acomodar com a vitória parcial se enganou. Contando não só com 6 bons jogadores na linha e um ótimo goleiro, Bico, o time do Incruso tinha um excelente elenco. No segundo tempo, a Universidade melhorou um pouco, perdeu algumas chances, mas a equipe do Everest manteve o bom futebol e foi ampliando a diferença. Fez 3-0 com o Dieguinho e 4-0 com o atacante Felipe Cocó, após o zagueiro e o goleiro da Universidade se enrolarem todo no lance. Renan, o melhor do Universidade, sofreu pênalti, mas desperdiçou a cobrança. Final, merecidamente, o título foi para o time do Incruso da Enseada. O Everest foi o grande vencedor da Copa Angra. Além do título, Bico foi o goleiro menos vazado e Felipe Cocó o artilheiro da competição. Muita festa da torcida e alegria dos jogadores, que fizeram pose de campeão. Festa também pelas ruas, com buzinaço. Então, portanto, a matéria da Copa Angra de futebol de praia. Parabéns ao Everest, a turma lá do Incruso da Enseada. Realmente uma grande campanha, um título merecido e uma grande festa. O Everest, desde o início da Copa Angra, já dava sinais de que ia conquistar esse título, sobrinho. É verdade, Beto. Parabéns para a equipe do Everest, que desde o início demonstrou um excelente futebol e foi coroado com o título nessa final contra a Universidade, que foi um adversário que valorizou a conquista, já que apresentou também um bom futebol. Parabéns também à Universidade pela conquista do vice-campeonato. Neste sábado aconteceu mais uma rodada do Campeonato Angrense de Futebol, categoria Sub-15, promovido pela Liga Angrense de Desportos. 2 equipes já estavam garantidas para a próxima etapa, a fase semifinal. Mas os 4 jogos deste final de semana definiram os últimos times classificados para a semifinal da competição. Frade Vasco pela chave A e o Angra pela chave B já haviam garantido vagas para a semifinal, com uma rodada de antecedência. E na rodada deste sábado, o Vila Operária e o Estrela Branca garantiram as 2 últimas vagas para a semifinal. Pela chave A, no campo da Gringa, a DIP 0, Escolinha do Batista 0 e Vila Operária 0, Frade Vasco 2. E pela chave B, no campo do Belém, Estrela Branca 3, Novo Mundo também 3 e Independente 5, Gamboa 3. Os confrontos da semifinal do Campeonato Sub-15 serão entre Frade Vasco e Estrela Branca e Vila Operária e o Angra Esporte Clube. Os jogos serão disputados no Campo do Camorim no próximo sábado, dia 3 de dezembro, pela manhã. Os horários serão definidos na reunião que acontece da Liga Angrense esta semana.
Acabou, galera. Estamos encerrando mais um programa Bola de Fogo aqui pela Marte TV, canal 10 da NET. Na semana que vem, a gente está de volta. Até semana que vem, Chubinho. Até semana que vem, Beto. Valeu, galera. Obrigado pela companhia e até a próxima. Mais uma vez, obrigado pela audiência, galera.